E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre vícios de linguagem. Quase que ela se encaixa nas figuras de linguagem. Os vícios de linguagem estão associados a erros, seja eles semânticos, escritos, que se devem evitar na produção de um texto. Na banca EDECAM, você pode não ver esse assunto do jeito que está escrito, vícios de linguagem. Só que a palavra vícios de linguagem, aliás, os tópicos sobre vícios de linguagem, podem aparecer nas alternativas da sua banca. Por exemplo, pode aparecer um pleonasmo, uma ambiguidade, um barbarismo. A banca EDECAM cobra isso em outras opções, não que seja realmente o gabarito da questão, mas eu já vi questão dela colocando lá, qual a figura de linguagem que expressa a frase tal? Ela coloca lá metonímia, catacrese e coloca vícios de linguagem misturados, solecismo, barbarismo. Então você tem que conhecer esses vícios de linguagem para na hora da prova você não ficar dizendo, o que é isso? Não é verdade? Vamos falar do primeiro vício de linguagem, que é chamado de barbarismo. O barbarismo é a escrita incorreta dos elementos. Eu posso analisar com vocês agora essa primeira imagem que você pode ver aí, gente. Ó. Respeito, preserve a natureza. O que é que você viu aí de errado, pessoal? Preservar não é com Z, se escreve com S. Quando eu tenho erros ortográficos escritos, sejam eles intencionais ou não, que eu acredito que essa imagem não seja intencional, nós temos um erro de barbarismo, nós temos um vício de linguagem, barbarismo. Tudo bem? Barbarismo vem de bárbaro, né? Bárbaro, que é tudo aquilo que foge à norma, que foge à lei. Tá bom? Veja essa segunda imagem que eu tenho aí, ó. Pedestres. Pedestres. Nós temos também um erro, né, de ortografia nessa palavra. Mais um exemplo de barbarismo. Eu tenho, veja só, candidato, numa prova de concurso, você pode notar um exemplo de barbarismo. Veja aí, ó, professor de educação especial, Meu Deus do céu, deficiência, cara. Olha, eu tudo bem, eu não vejo com maus olhos um erro dessa questão, preserve a natureza. Tá tão bonitinha a placa com essa flor, né, gente? Tá tão bonitinho. Mas placas oficiais, quando você prima por escrever um letreiro como esses, você tem que primar pela correta escrita das palavras. Eu não vejo problema no WhatsApp você escrever, por exemplo, associação com cedilha no primeiro, como eu já vi, ou assessoria com SS depois um cedilha, ou assessoria com um C depois dois S, assessoria com 4 S. Eu não vejo problema no dia a dia você escrever um rascunho, ou no WhatsApp, ou em algum e-mail informal. Não vejo problema. Agora, em documentos oficiais, uma banca que se preze escrevendo deficiência, isso é um problema. Isso é um barbarismo. Você pode ver outros exemplos também, como sobrancelha, que a gente gosta muito de colocar esse M na palavra sobrancelha, quando na verdade é sobrancelha. Não tem esse M. Nós temos um erro de prosódia, um erro de pronúncia. Posso pensar também um erro no barbarismo morfológico. Morfológico quando ele pluraliza, no caso degrau, que muita gente diz degrais, e sim degraus, que seria o correto, não é verdade? Na semântica, ela delatou a veia em vez de dilatou a veia. Degraus é o correto, delatou no sentido de denunciar e dilatar no sentido de alargar. Nós temos aí o que a gente chama de parônima, nós temos uma questão paronímia aí. Então, qualquer erro de escrita ou de aplicação, eu tenho um erro de barbarismo. Então, quando a banca falar em barbarismo, lembre-se sempre de erro ortográfico.
Tudo bem? Os solecismos são erros sintáticos. Elas não estão escritas de forma incorreta, tá? Mas sempre quando eu flexiono, por exemplo, vou flexionar um plural e eu erro esse plural, naquela aplicação. Veja, na palavra degraus eu tenho um erro de plural, mas é um erro de escrita. Um erro de plural, por exemplo, seria que um plural para uma palavra que não exige o plural. Por exemplo, eu vou dizer o seguinte, ó, as meninas veio aqui. Esse as existe, não para o exemplo em que eu apliquei para você. Nós temos um erro de solecismo porque eu tenho um erro de concordância. Eu posso ver os exemplos aí, por exemplo, alugam-se salas comerciais. Você sabe que aí eu tenho uma partícula apassivadora, alugam-se. O se, quando é partícula passivadora, obriga o verbo a concordar com o seu sujeito. Quem é o seu sujeito aí? Comerciais. Comerciais é o sujeito que está no plural e obriga o verbo a estar no plural. Essas palavras não estão escritas erradas. Elas não estão aplicadas num contexto em que exige uma aplicação correta em sintaxe. Ou seja, aluga no singular existe, mas não no contexto em que está aparecendo. Eu tenho um erro de solecismo. Obedeça à sinalização. O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Ele exige a preposição a, que é aceita pelo substantivo feminino sinalização. Faltou uma crase aí. Quem obedece, obedece a sinalização é bonita, eu tenho uma crase sobre esse a. Faltou a crase, eu tenho um erro de solecismo, um erro de regência nesse caso. Beleza? Se vende filé de siri. Nós temos erros ortográficos aí, o siri e o si com o i. Também temos problema de barbarismo nessa frase, mas além de barbarismo, eu também tenho um erro de solecismo, um erro de colocação pronominal. Não se inicia uma frase com um pronome oblíquo. Então, vende-se siri, corrigindo, tomando cuidado para corrigir também os erros de barbarismo. Ok? Resumindo, barbarismo, erros ortográficos, solecismo, erros de sintaxe, concordância, regência, crase, que é um caso de regência também, colocação pronominal, tudo isso é um solecismo. Vamos dar uma olhadinha numa questão que a banca nos passou. Veja só. Apesar da Xuxa, muita gente... Desculpa, não é chuva não, é chuva. Chuva com X, eu associei a Xuxa. Apesar da chuva, muita gente esteve presente no exercício de ginástica que teve no colégio. Então você já está estranhando aí, o negócio está feio, né? Então é até mais complicado para uma pessoa letrada ler um texto dessa forma. Esse texto está cheio de quê, pessoal? De barbarismos? Não está não? Está cheio de barbarismo. Homem sem um H. Olha, tem um mundo. Não vou continuar porque eu nem consigo ler isso aqui. Eu tenho erros de barbarismo. Por quê? Porque eu tenho erros ortográficos, crassos aí. Quando a IDECAM perguntou o seguinte, considerando as regras gramaticais vigentes, o que ocorre na frase acima mostra-se como exemplo de um certo vício de linguagem. Tal vício tem sua representação em. Ele quer um erro ortográfico. Eu lhe abracei. Nós temos um solecismo aí. Eu lhe abracei. Quem abraça, abraça alguém. Teria que ser um pronome oblíquo átono, como eu o abracei ou eu a abracei. O lhe é só usado no caso para um elemento preposicionado. No caso, exigiria um objeto indireto. Eu o abracei, eu te abracei. O lhe não cabe, porque o lhe é exemplos para objetos indiretos ou qualquer outro elemento preposicionado. Solecismo na letra A. Nós temos outro solecismo. Não tem erro de escrita aí não, para ser um barbarismo.
eu tenho um solecismo aí. A gente vamos é uma silepse de pessoa, você concordou o verbo no plural com a ideia do agente. Deveria ser a gente vai e não a gente vamos. Solecismo, erro de concordância. A placa diz aluga-se casas. Nós temos outro erro de concordância, outro solecismo, deveria ser alugam-se casas. E é claro, nós temos a letra D como exemplo. Tal trabalho será uma grande proeza, proeza com S, proeza com Z. Eu tenho o exemplo de barbarismo. Letra D é o gabarito dessa primeira questão. Ela foi anulada, gente. Eu não entendi muito bem porque ela foi anulada. Eu coloquei isso lá no gabarito das questões, ela foi anulada. Não sei. A banca não explicou por que anulou. Não vejo nenhum elemento para anular essa questão. Nós temos sim a letra D como gabarito correto. A banca anulou, mas vida que segue, não é isso, candidato? É sim. Vamos para o tópico 2? Não. Letra A, letra B. Gente, coloca aí, em vez desse número 2, coloca aí letra C, por gentileza. Letra C, arcaísmo, tá? Então veja, o arcaísmo lida com palavras que não são mais usadas no contexto de hoje. Não são mais usadas. Arcaico, palavras que perderam o uso na progressão em que a língua evolui. Tudo bem? Eu lembro que na minha época nós falávamos que uma pessoa está falando besteira demais, diz, eita goteira, goteira falando água demais. Na minha época eu falava isso. Hoje, se eu dissesse eita goteira para uma pessoa que fala besteira demais, talvez você não entenderia. Eu estou utilizando uma gíria da minha adolescência. Essa gíria se tornou arcaica por não ser mais utilizada hoje. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nos exemplos que eu coloquei para vocês, para você ver o que é uma linguagem arcaica. Veja essa tirinha do Calvin quando diz, aonde vais tu, delinquente infante? Haverá ainda vilania que não tenhas cometido? Aí o Calvin, criança, diz, fazes mau juízo de mim, ajo intempestivamente e o Zefir, mais elaborado, ostenta mais tramas do que eu. Contudo, não me detenhas, posto que, resolvido, estou a deixar este lugar incontinente. Cara, já pensou uma criança falar nesse nível de linguagem? É arcaico porque não se usa isso hoje, né? Como queiras, mas sê sabedor que breve se me revelarão teus intentos, por ora vai-te, traste. A palavra vai-te, traste é um desnível de linguagem, a linguagem totalmente culta com a palavra traste, né? Confia que sou inocente. Santo palavreado, será que não tem um seriado de polícia onde eles falem que nem gente de verdade? Que nem gente de verdade, gente mais atualizada? Você está vendo ela utilizando uma linguagem totalmente elaborada, totalmente culta? Essa linguagem é considerada arcaica porque não se usa hoje mais isso. Nós temos uma linguagem mais simples, mais econômica. Linguagem arcaica. Tem outros exemplos aí de arcaísmo, como a escrita da palavra micróbios, né? Não, micróbios está correto aí. Deixa eu ver outra palavra aqui, Para o vosso lar, micróbio é isso. Mas é porque eu vi micróbios com H, tá? Nessa aí tá micróbios correto como é hoje. Faltou só um acento. Micróbios. Não tem acento, posso considerar arcaico, viu? Saúde, faltando o acento aí do hiato, diz o seguinte, para o vosso lar, lembre, vosso, o uso da segunda do plural não se usa mais, né? Rebanhos, cães e galinheiros, galinheiros com dois L's, palavra arcaica, e etc. Só podereis, segunda pessoa, viu? Só podereis obter com o uso constante da legítima creolina person. Arcaica. Uso do vós, segunda pessoa do plural, caiu em desuso. Note essa outra aí, gente, Teobaldo cumprimenta. Parabéns, Bocumoco. Uma gíria da década de 70, 80, Bocumoco, né? Bocorongo com mocorongo
com bocó, né? Uma pessoa tonta, boba, boco-moco, não se usa mais hoje em dia. Veja esse texto antigão, quando diz o seguinte: fugiram da fazenda Boa Vista de Pirassununga no dia 20 do corrente. Essa expressão 20 do corrente quer dizer do atual mês. Os escravos seguintes: Simão, 25 anos, com 2 N's, preto, altura regular, sem barba e desdentado. Olha, eu nem consigo terminar de ler esse texto porque isso me aflige nessa questão do racismo. Vocês conseguem ver que esse texto é da época que havia escravidão aqui no Brasil e usa uma linguagem que não é mais utilizada hoje. E também, muitas vezes, esses atos também ainda não são utilizados hoje. Falando sobre a escravidão, a forma de se escrever, a norma culta que se utiliza. Tudo isso pode ser chamado de arcaísmo. Coloquei outros exemplos na apostila de vocês, vocês podem ver aí. Lero-lero, que é conversa fiada. Deixa de lero-lero. Não se usa mais, né? Borocochô, que é ficar triste. Supimpa, que é uma coisa bem legal. Chumbrega. Essa eu já ouvi, viu? Chumbrega. Casa da mãe Joana, que é uma casa que todo mundo dá ordem, todo mundo entra, né? Lugar sem dono. Convescote. Você já viu, bicho, falar em convescote? Apalermado, outro sim, que é uma forma bem culta para também. Pé de valsa, é uma pessoa que dança bem. Cirola, que é a mesma coisa que cueca. Todos esses elementos são exemplos de arcaísmos. Já o neologismo, neo tem a ver com novo, neologismo, estudo do novo. Nós temos palavras que são criadas a partir de um contexto. Cada região tem um neologismo, pode ser sinônimo de gíria, de jargão. Tudo que não é dicionarizado pode ser considerado um neologismo. Vamos dar uma olhadinha nessa tirinha do H, que diz o seguinte: o inimigo se aproxima. Parece que estaremos numa desvantagem de 10 para 1. Uma desvantagem de 10 para 1. Essa expressão 10 para 1, que é um substantivo composto, não existe. Pode procurar no dicionário 10 para 1. É uma expressão neologística que se utilizou de 2 radicais para formar uma só palavra. 10 para 1. 1 e 10, 2 elementos. E tem também o elemento preposicionado. Antes, nós só considerávamos o neologismo formado a partir de 2 palavras. Hoje, tudo que não é dicionarizado pode ser considerado um neologismo, vai depender do autor. Veja nessa propaganda das Casas Bahias, quando disseram: dedicação é dar condições para você comprar. Nossos preços neymaram. O que quer dizer nossos preços neymaram? Você vai entender esse anúncio publicitário se você tiver vivido a época, né? Que o Neymar caiu demais durante a Copa, né? Então os preços despencaram e ele estava sofrendo um tombo a cada partida. Aí você entendeu por que eles neymaram. Transformou um substantivo próprio, Neymar, que é o jogador, em um verbo. Neymar é sinônimo de cair. Os preços caíram. Promoção Chocolover. Choco, chocolate, mais lover, de amado, né? Essa forma do particípio lá no inglês. Juntou 2 radicais de língua diferente para dizer que o chocolate é amado. Chocolover, óbvio, é um neologismo. Quarta agora é Zeca-feira. Não precisa explicar porque isso aqui é um neologismo, né, gente? Quarta-feira, Zeca-feira. Zeca Pagodinho, que não gosta de trabalhar, segundo o próprio, que diz que não gosta de trabalhar, foi usado como sinônimo de não trabalhar. Quarta-feira, não trabalha, é dia de tomar uma brama. Então eu tenho um exemplo de neologismo. Posso procurar vários outros neologismos, como Rodrigo, usei Rodrigo como laranja. Laranja é um neologismo que foi utilizado como sinônimo de falso proprietário, que eu coloco a outra pessoa. Fiz um gato na minha TV. A palavra gato, nesse contexto, é utilizado como neologismo. Compreende?
Gato não é botar o animal ali, não. Gato é fazer uma ligação, um roubo de energia ou qualquer tipo de roubo. E eu coloquei vários outros tipos de neologismo. Lembre sempre, candidato, que neologismos são palavras criadas. Ok? Passamos para o próximo, que eu tenho um exemplo de cacófato, a cacofonia. O que seria uma cacofonia? Sons estranhos quando eu começo a redigir um texto. Às vezes, uma palavra, quando se junta a outra, não intencionalmente, forma um som engraçado, um som estranho, um som desagradável. Por exemplo, quando eu dissesse para vocês, ei, eu dei um beijo na boca dela. Boca dela, cadela, cadela, né? Eu tive uma aluna, uma prima minha, se ela estiver assistindo essa aula, ela vai lembrar que ela pediu para ir ao banheiro. Ela disse, professor, posso ir ao banheiro? Aí eu disse, pode. O nome dela era Gina. Ficou como? Vagina, o verbo no imperativo, vá, mais Gina, vagina. Óbvio que todo mundo na sala riu, eu me desculpei. Vagina, órgão genital, né? Eu disse vá, que é o verbo ir, e o nome dela, mas tinha uma vírgula aí, vá, vírgula, Gina. Na oralidade a gente não enxerga vírgula, virou uma cacofonia. Tem outros exemplos de cacofonia, dê uma olhada nessa tirinha aí, ó. Pegue meu carro, por favor. Céu tá cinza? Não. Até que o céu tá azul, a carinha dele. Um celta da cor cinza. Ela disse tudo isso junto, ficou céu tá cinza. Cacofonia, som engraçado. Veja essa tirinha aí, ó. Marieta, o que é que tu tá lendo? É lendo, né? É. Camões. Xiii, falou errado. O certo é Coasmão. Ela falou Camões, o poeta português Luís Vaz de Camões, e ele entendeu com as mãos. Óbvio que ele não conhecia o grande Camões. Tem outros exemplos de cacofonia, como uma mão estava na mesa, mamão, mamão, uma mão estava na mesa, uma mão, mamão. A alma minha, maminha, carne deliciosa, desculpa então. Desculpa então. Eu vi ela uma rua pequena, eu amo ela, moela. Ela tinha olhos lindos. Ela tinha, latinha, eu tenho uma cacofonia. Ok? Sim. Passamos para o próximo, que eu tenho o eco. Eco, rima. Eco é a mesma coisa que rima. Coloquei essa tirinha só para ilustrar, lembrar você o que é um eco. Veja, alô, alô. Esse eco é um barato. Eu gostaria de saber como funciona. O papagaio estava lá. Nada a ver, gente, com isso aqui que eu vou falar, viu? Como funciona, né? Ele continuou repetindo. A palavra eco é uma repetição de sons, tá? Dentro de uma rima, eu tenho uma repetição de um som para poder haver a rima. Veja essa repetição, que é também o que, gente? Uma figura de linguagem, ó. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. Nós temos a repetição de um som consonantal, que nós temos uma figura de linguagem, como é o nome, gente? Anasal PVC. Anasal, al, de aliteração, C de consoante. Eu tenho uma figura de linguagem de aliteração aqui, que também é responsável pelo eco. Ou seja, se é rima, é um eco. Repetição, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. Eu tenho um eco. Se há rima, há eco. Ok? Ladrão que rouba, ladrão tem 100 anos de perdão. Rimou, eu tenho eco. Sem descanso, avanço descalço. Por aí, continua. Ok? 7, eu tenho o seguinte, o meu pleonasmo. Pleonasmo é aquela repetição desnecessária dentro de um texto.
Existem os pleonasmos enfáticos e os pleonasmos viciosos, tá? Eu acredito que não exista, para mim, o pleonasmo enfático, né? Quando a mãe diz entra para dentro, isso é considerado enfático. Ela não tem a mesma força se eu dissesse apenas entra. Entra para dentro é considerado um pleonasmo vicioso, ok? Dê uma olhadinha nesses outros. Peixaria, temos peixe. Óbvio que eu tenho aqui um pleonasmo vicioso. Se lá o nome é peixaria, óbvio que a coisa que ele vai vender é o quê, candidato? Peixe. Pleonasmo, gelo gelado, não preciso nem explicar. Proibido, comércio ambulante. Dava para ter parado aí. Proibido, comércio ambulante. De camelô. Gente, comércio ambulante. Camelô é um comércio ambulante, tá? Sem autorização. Se é proibido, é claro que é sem autorização. Deu para entender aí, gente? Eu tenho um pleonasmo. Posso ter outros tipos de pleonasmo. Ó mar salgado. Gente, o mar já é salgado. A escolha é opcional. Toda escolha é opcional. Quer saber a minha opinião pessoal? Não, não é a sua opinião pessoal, é a de sua mãe. Claro que se é pessoal, é a sua. Acabamento final. O acabamento já é o final de algum projeto. Novidade inédita. Toda novidade é inédita, senão não seria novidade. Não é verdade? Nós temos um pleonasmo. Partindo para o 8º tópico, a gente parte para o que tem mais na banca, que é a ambiguidade. Ambiguidade é o duplo sentido que algumas frases expressam dentro de um texto. Não é tão fácil você identificar uma ambiguidade. Mas vamos tentar aqui uma. Por exemplo, nessa tirinha que eu mostro para vocês aí. Não trocamos roupas íntimas. Porcona. O rapaz entendeu que ela não troca a roupa íntima dela, ou seja, ela está usando a calcinha dela há uma semana. Ela não troca, usando sempre a mesma calcinha. Por isso que ele disse que ela era porcona. Mas quando a placa está dizendo que não trocamos peças íntimas, por exemplo, você que comprou uma peça não pode ir lá e devolver, porque você já usou, isso era anti-higiênico. Então, a palavra não trocamos roupas íntimas ficou ambíguo para o rapaz. Não é verdade? Vejam uns outros exemplos de ambiguidade. A demissão do ministro causou celeuma, briga. Aí eu pergunto para você, candidato, a demissão do ministro. O ministro foi demitido e isso causou um problema? Ou o ministro demitiu alguém e isso causou celeuma, problema? Está ambíguo. Eu não sei se ele foi demitido ou se ele demitiu alguém. Está ambíguo. A professora deixou a turma entusiasmada. A professora provocou entusiasmo na turma, deixando a turma entusiasmada, ou ela deixou a turma, abandonou a turma, e isso causou entusiasmo na galera. Duplo sentido. Encontrei a menina e o menino de que te falei. Pera. Encontrei a menina e o menino de que lhe falei. Falou de quem? Da menina ou o menino que eu acabei de encontrar? Está ambíguo. O cliente falou com a advogada que mora perto daqui. Ele falou com a advogada que ele mora perto, ou ele falou com a advogada que a advogada era que morava perto? Está ambíguo, eu não sei quem mora perto. Entender a ambiguidade em certas frases pode ser um problema e a banca IDECAM cobrou. Veja essa questão 2 aí. Diz o seguinte: a autora afirma que o silêncio é um fato ambíguo. Tal ambiguidade pode ser constatada a partir da exposição das ideias da autora que antecedem a oração transcrita.
Assinala a seguir um exemplo que tal vício de linguagem pode ser constatado. Qual é a frase que nós temos aí? Um vício de linguagem. Assiste-se bons filmes em São Paulo. Não tem nenhuma ambiguidade aí não, né? O professor protestou contra a sua falta de atenção. Ele protestou contra a falta de atenção dele próprio ou contra a falta de atenção da pessoa a qual ele se dirige. Eu não sei de quem é a falta de atenção, se é dele ou da pessoa com quem ele está conversando. Então, segunda questão, letra B. Eu sempre fui o elo de ligação entre os meus familiares. Eu tenho um pleonasmo aí, né, gente? Elo de ligação, todo elo é ligação. Afirmou verdadeiramente que ama e obedece aos pais. Nós temos um solecismo aí, tá? Quem ama, ama alguém. O verbo, aliás, o objeto indireto aos pais só teria que ser objeto indireto em relação ao verbo obedecer. Então, aos pais é tanto o objeto indireto de obedece como do verbo amar. Então, eu tenho um objeto indireto comum a dois verbos. Eu tenho um erro de solecismo, porque o verbo amar é transitivo direto. Então, ficamos com letra B de bola. Nós temos uma ambiguidade. Na terceira questão, eu tenho um texto que você precisa ler, um texto curto e de fácil compreensão, que diz o seguinte: cientistas, sopro de vida. Cientistas israelenses criam um aparelho que detecta doenças graves pelo cheiro. Já pensou? O cheiro que você está exalando, você vai lá com a máquina e ele detecta qual a doença só pelo seu odor? Uma espécie de bafômetro feito por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Israel será capaz de detectar apenas pelo hálito alguns tipos de câncer, como de pulmão, cabeça e mama. E em breve também poderá dizer se uma pessoa tem Alzheimer, Parkinson ou esclerose múltipla, só pelo hálito, aquele bafo de onça. Não é? Eu vou pular lá para o último, viu? A expectativa é de que o equipamento chegue aos consultórios dentro de 3 a 4 anos, fazendo muitos médicos e pacientes respirarem aliviados. Veja que eu tenho um jogo de palavras aí no respirarem aliviados, porque o texto fala sobre uma máquina que detecta uma respiração. O hálito também é uma espécie de você respiração, né? de você respirar. Você inspira e respira depois, né? Acho que é esse o jogo, né? Então, quando ele disse respirar aliviados, eu tenho um jogo de palavra porque a máquina vai averiguar um tipo de respiração. Então, respirar aliviado de ficar calmo por ter um diagnóstico médico, está aliviado porque o diagnóstico médico vai ser feito de forma correta pela respiração. Então tem um duplo sentido, um jogo de ideias aí que estabelece quase que uma ambiguidade, mas foi um jogo de palavras que perguntou: respirar aliviados possui um sentido ambíguo no texto. Para mim está bastante claro que é a letra D, o gabarito correto, veja como casa. Estabelece um jogo de ideias com a criação do aparelho que, através do cheiro, permite detectar doenças através do cheiro. Então, o jogo de palavras está presente demais e essa letra D é o nosso gabarito. Ok? Estamos chegando ao final da nossa aula. Você vai fazer essas atividades aí e depois conferir o gabarito lá no final do material. Beleza? Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.